Lab. Eu sou a Rita Cessa e hoje eu vou trazer para vocês uma das maiores dúvidas que a gente tem quando começa a trabalhar com o Polymer Clay. E também para quem já trabalha há algum tempo. Será que o Polymer Clay é igual ao biscuit? Vamos descobrir. Bom, atualmente, com a enorme gama de massas diferentes e tipos de massas que a gente tem, a internet, graças a Deus, trouxe muito dessa amplitude de massas de modelar, surgem muitas dúvidas também, né? Então, será que é tudo igual? Qual a diferença entre elas? Mas com certeza a principal de todas as dúvidas é qual a massa é melhor, né? E não tem, já adianto aqui para vocês que não tem uma massa que é melhor do que a outra. Cada massa é utilizada para um tipo diferente de coisa. Por exemplo, eu tenho um bolo, eu vou fazer um bolo que é comestível, então eu vou usar uma massa comestível. Né? Eu tenho um bolo que eu quero que ele fique ali por bastante tempo, que vai ficar de mostruário, vai ser um bolo que eu vou alugar, eu vou usar o quê? Normalmente um biscuit. Então nós temos cada massa vai ser melhor ou mais útil, digamos assim. Cada massa vai ser mais útil para cada uma das suas necessidades. Então, nós não temos uma massa melhor que a outra, nós temos tipos diferentes de massas que se adequam a tipos de técnicas e também para aquilo que você está buscando. Então, no caso do biscuit, nós temos uma massa que ela tem, ela trabalha de uma forma diferente do que o Polymer Clay. E por isso, nós temos técnicas diferentes para aplicar nessas duas massas. Então, se você gosta mais de trabalhar com um tipo de técnica onde você tem uma modelagem mais precisa, onde você vai colocar ali um monte de detalhe pequenininho, você normalmente usa o Polymer Clay, que é uma massa que consegue manter bem ela é bem... o Polymer Clay é uma massa bem fidedigna àquilo que você está modelando. Diferente do biscuit, que nós vamos ver mais pra frente, ele sofre um pouquinho de alterações daquela modelagem que nós fizemos, por conta do encolhimento que essa massa sofre. Então eu vou precisar usar uma técnica diferente do Polymer Clay. Então, sabendo o que eu vou usar, também temos a utilidade das peças, né? Então, por exemplo, para usar se vai ser uma peça que vai ser utilizada como um copo, por exemplo, eu não posso usar nem o Polymer Clay, nem o biscuit. Nesse caso, eu teria que usar uma cerâmica. Então, para isso que nós temos esses tipos diferentes. Então, é importante a gente conhecer cada uma dessas massas. Recomendo que trabalhe com todas elas, para você ver qual é a técnica que mais se adequa. E muitas vezes a gente consegue usar todas, né? Todas as massas, um pouquinho para cada coisa, e que é o mais legal para quem trabalha com isso, para quem é artesão mesmo, a gente gosta mais de tudo mesmo. Eu, por exemplo, trabalho com um pouquinho de cada, eu gosto de todas, e todas elas me atraem, cada uma realmente com a sua técnica específica. Bom, hoje eu quero falar somente sobre as diferenças entre essas duas massas. Eu não vou trazer particularidades, especificações de cada uma. Eu vou somente falar das diferenças entre o Polymer Clay e o biscuit, somente essas duas, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre a diferença do Polymer Clay com outras massas. E se vocês tiverem interesse, eu posso trazer também algumas informações a respeito do biscuit. Aí vocês deixem aqui embaixo para mim, nos comentários, as dúvidas, questionamentos, ou se vocês quiserem outros vídeos sobre, que eu trago para vocês. O biscuit é uma massa que já está consolidada aqui no Brasil. A gente tem muitos artesãos, muitos artistas que utilizam o biscuit já há anos, né? Já começou, o biscuit ele está aqui no Brasil já desde a década de 80, já tem pessoas que utilizam
muito a massa do biscuit, então é uma massa que já é bem conhecida por todos nós, né? Um grande queridinho brasileiro. É uma massa que aqui no Brasil ela é conhecida como porcelana fria. Não tem nada de porcelana, porque a porcelana ela é uma cerâmica, que nós vamos falar sobre isso mais pra frente, mas o biscuit ele é conhecido como porcelana fria por conta do acabamento. É uma massa que tem um acabamento esbranquiçado e ele tem um acabamento bem lisinho, né? E o frio vem por conta de ser uma massa que não vai ao forno. Então o biscuit é uma massa que seca ao ar livre. Produtos diferentes, composições diferentes, são totalmente diferentes, são produtos totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que eles têm em comum é que são massas de modelar, certo? Enquanto o biscuit ele é feito com uma base de amido de milho, cola, algumas receitas ainda usam óleo de bebê, vinagre, creme tártaro, então depende da receita. O Polymer Clay ele tem uma base que é uma base oleosa, é uma base plástica, né? Então nós utilizamos o PVC, que é o plástico, e agentes plastificantes. Enquanto que o biscuit nós temos uma base aquosa, é um produto que é feito com cola branca, né? Então tem uma composição totalmente diferente, inclusive você consegue fazer a massa de biscuit na sua casa. E existem muitas pessoas, muitos artesãos que conseguem fazer uma massa de biscuit com uma qualidade tão boa, às vezes até superior às massas de biscuit que você encontra aí na papelaria ou nos mercados, nas lojinhas, nos armarinhos espalhados nos armarinhos, tá? Então você consegue fazer essa massa, reproduzir a massa na sua casa. E o Polymer Clay, isso é uma coisa que não é possível, é uma massa totalmente industrial. Bom, a composição é uma coisa que também vai trazer pra gente essa diferença, que é justamente o fato de eu ter uma massa que tem essa base que é mais oleosa, que é plástica, ela confere, no caso pro Polymer Clay, confere uma impermeabilidade à massa. O Polymer Clay ele é totalmente impermeável, a gente pode mergulhar com ele. Se você fizer um brinco, um colar, você pode ir com ele na praia, na piscina, mergulhar, não tem problema, tá? Claro que não há águas profundas, mas não tem problema, ele é uma massa totalmente impermeável, você pode colocar lá no banheiro e não tem problema nenhum, essa massa não vai sofrer nenhuma alteração. Já no caso do biscuit, é uma massa que não pode molhar, tá? Então vamos para a primeira diferença que nós temos, que é justamente o fato do biscuit, que é uma massa que vai secar ao ar livre, e o Polymer Clay é uma massa que vai ao forno. Então, no caso do Polymer Clay, a gente vai precisar usar um forno, que é um forno caseiro, mas nós precisamos usar o forno. Muitas dúvidas existem por conta do forno, então muitas pessoas também acabam usando o biscuit, optando pelo biscuit justamente pelo fato de não quererem utilizar o forno. Então essa é uma das primeiras e primordiais dúvidas, que é o fato de que uma vai ao forno e a outra não vai ao forno, a outra seca ao ar livre. E o que isso acarreta para nós artesãos? Isso acarreta para a gente que em uma massa, eu tenho ela, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma massinha de biscuit. Essa massa de biscuit, ela tá aqui, ó, na minha embalagem, né? Então, ela tá embalada num plástico filme. Esse plástico filme, ele fica todinho selado, não tem nada de exposição ao ar. Por quê? Porque se eu tiver qualquer exposição aqui, ela começa a ressecar, ela vai secando e vai endurecendo essa massa. Então essa massa é uma massa em que eu preciso trabalhar mais rápido com ela. Eu preciso também, então por isso que eu falei para vocês a respeito da técnica. É uma técnica diferente onde eu vou ter que trabalhar e moldando peça por peça, porque eu não posso trabalhar com uma peça muito grande de uma vez só. Porque se eu for trabalhar essa peça toda de uma vez só, modelar essa peça toda de uma vez só, o que vai acontecer? Ela vai começar a secar e eu não consigo mais modelar aquela peça. Então, além disso, eu vou trabalhando, fecho ela. Aqui é um pedacinho que eu tirei ontem para fazer um teste, então esse aqui é um pedacinho dessa massa.
embrulhei também. Então, enrolei e embrulhei de novo. Então, é isso que a gente tem que ir fazendo quando a gente trabalha com biscuit. Eu vou pegar um pedacinho, separar aquela massa, deixar ela embrulhada, fechadinha, porque senão eu perco aquela massa porque ela vai secar. Então, eu vou trabalhar com ela hoje, vou deixar ela ali no canto, ela vai secar, amanhã vai estar seca. E aí eu já posso continuar. Agora, no caso do Polymer Clay, isso é diferente, por quê? Então eu tenho aqui a minha massinha de Polymer Clay, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Ela vem assim, ela não tem embalagem nenhuma, ela vem direto de dentro do saco plástico. Essa aqui é uma massa que eu abri já tem uns 6 meses e é uma massa que está totalmente elegível para ser utilizada, normal, tá? Ela fica assim, a gente guarda, embala ela no plastiquinho, coloca ela numa caixa e ela mantém desse jeito. A mesma coisa vai ser a minha modelagem. Então eu vou pegar essa massa, eu vou modelar ela e ela vai ficar ali. Se eu vier trabalhar com ela amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, a minha massa vai continuar intacta, com eu podendo trabalhar em cima daquela massa várias e várias vezes. Então isso também é uma das coisas que ajuda na questão da técnica, pra gente ir ali e trabalhar bem um pouquinho. Eu quero dar uma mexidinha aqui, então a gente vai lá e dá uma mexidinha. Então essa questão para esse tipo de modelagem, o Polymer Clay é mais indicado. Tá? Ó, gente, essa daqui é a massa que eu usei ontem, tá? Condicionei ontem, a mesma massa que eu usei pra mostrar pra vocês. Pra gente fazer, a mesma massa que eu usei pra fazer o teste. Foi condicionada ontem, hoje ela ficou do lado de fora, aqui da minha caixinha, porque eu queria mostrar pra vocês, ó. Guardei ela assim, desse jeito, e eu ainda consigo fazer a modelagem dela normalmente, ó. Sem alteração nenhuma na massa. Essa é a nossa primeira e eu acredito que seja uma das maiores diferenças, que é o fato de uma massa secar ao ar livre e a outra precisar ir no forno, certo? Mais uma polêmica é a questão do condicionamento. Enquanto eu tenho o biscuit que é totalmente pronto para uso, eu simplesmente vou tirar ele da embalagem, vou amassar e posso sair usando ele maravilhosamente para modelar, que a massa é uma delícia, macia, super gostosa. Já o Polymer Clay, ele tem que condicionar. Eu preciso ativar os componentes que estão aqui dentro da massa para que essa massa fique apta para a modelagem. Então, como vocês viram, ela vem totalmente dura, ela é quebradiça mesmo, então não dá, não tem como a gente começar a modelar, então eu preciso condicionar essa massa, que é como a gente vai amassar ela, quebrar em pedacinhos, amassar, e tem um vídeo explicando sobre condicionamento de massa. Então nós temos aqui a Fimo, vou mostrar pra vocês como que ela vem, eu vou abrir aqui o biscuit. Então aqui já vocês conseguem ver que ela vem desse jeitinho aqui, tá? Não tem nada, nenhum plástico, é abertinha, depois eu guardo ela desse jeito aqui, eu já usei uma parte, já tirei e assim eu guardo, tá? Só pra não juntar sujeira, misturar com as outras, né? Ela vem, eu guardo ela assim enroladinha dentro da caixinha. Aqui eu tenho a minha massa para biscuit, porcelana fria. E ela vem toda embaladinha no plástico filme, porque não pode ter nenhum contato com o ar, tá? Então, diferente da minha Fimo que tá aqui, essa daqui eu já abri já tem um tempo, em 6 meses, e a massa tá aqui ainda disponível para uso. Então, eu vou abrir aqui para pegar um pedacinho desse biscuit. E vocês verem a diferença que é as massas. Então, acabei de abrir, já estou pegando ela aqui na embalagem diretamente. Aí eu vou
deixar bem lisinho aqui. Pra ela ficar bem fechadinha. Bom, eu vou pegar aqui, ó, na mão pra vocês verem. Então, essa massa aqui da Fimo, tá vendo? Ela não vem pronta pra trabalhar, eu não consigo trabalhar com ela. O que que eu preciso fazer? Condicionar essa massa. Então, essa massa aqui, ela já é uma massa que eu já condicionei. Essa daqui não tá condicionada. Essa já está condicionada, mas totalmente diferente dessa daqui, ó, que já tá pronta pro uso. Então, eu já tô com essa massa aqui, ó, já posso vir aqui, abrir ela. Isso, muitas vezes acaba facilitando muito a vida. Muitas pessoas não querem passar por esse processo de ficar condicionando a massa. Além de mostrar essa diferença, né, então, ó, eu tenho essa massa, uma massa bem macia, né, mas é uma massa bem macia, bem gostosa, super confortável de se trabalhar. Ok, eu vou abrir a massa pra vocês e a gente vai fazer um molde, os dois moldes, pra gente ver a diferença depois, o produto finalizado, tá? Quando a gente, depois da cura do Polymer Clay e depois da secagem do biscuit, ok? Aqui, ó, bem lisinha ela fica. E aí a gente vai vir aqui e nem vou colocar não. Agora, ó, eu já deixei, então, a massinha embaladinha aqui no plástico filme pra guardar. Pra mostrar que é o biscuit, certo? Agora, a massa de biscuit eu vou deixar aqui no cantinho, ela vai ficar secando pra eu mostrar pra vocês. Seria uma ideia aqui, ó. Esse é um daqueles pedacinhos que eu tirei dali. Então, pra vocês verem a diferença da massa, né? Ainda foi bom aqui trabalhando essa massa. Como é pouquinho, é rapidinho, tá? Mas se você for trabalhar com um volume maior de massa, então normalmente trabalhos em Polymer Clay são menores do que trabalhos de biscuit. Agora que eu tenho uma massa aqui, ó, que já tá bem trabalhadinha, vou mostrar pra vocês. Consistência também um pouquinho mais dura. A massa do Polymer Clay, ela não é tão molinha quanto a do biscuit, tá? Então, ela também tem uma consistência um pouquinho mais dura. E ó, aqui eu já tô conseguindo dar uma... mostrar pra vocês. Volta pro saquinho do mesmo jeito que ela tava e lá vai ficar guardada. Não precisa embrulhar nada, essa massa fica assim. E vamos para o pezinho de Polymer Clay. Agora, essa massa vai pro forno. Eu vou colocar aqui no forno da minha casa, no forninho, a 110 graus por 30 minutos. E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença das duas. Da massa com o biscuit e do Polymer Clay após a cura. O acabamento das peças também pode ser uma dúvida. Então, no caso do biscuit, a gente, ambas as peças a gente pode pintar com tinta acrílica ou tinta PVA após a peça ficar pronta. Então, secou, eu posso pintar tanto o biscuit quanto o Polymer Clay. Ambas as massas aceitam muito bem coloração pós-secagem, tá? Dá pra fazer pintura por cima sem problema nenhum.
Na questão do acabamento, a gente também pode comentar a respeito das diferenças de massa. Então, no Polymer Clay eu tenho diferentes tipos de massa. Eu tenho a massa que imita pedra, eu tenho a massa que imita pérola, eu tenho uma massa que já vem com glitter, eu tenho uma massa que vem com grãozinhos que parecem grãozinhos de areia, eu tenho a massa que imita metal. Então, assim, a massa que imita couro, né? Então, são diferentes tipos de acabamento para massa. Então, a modelagem é bem semelhante, você vai colocar no forno do mesmo jeito, mesmo tempo, mesma coisa, mesma massa, só que quando ela seca, ela tem um acabamento diferente e muda um pouquinho, então, essas características após a secagem, mas na hora da modelagem é tudo igual, então você consegue imitar muitas características. Então tem a das pedras, né, que é uma que a gente conhece bastante, a da pérola também, o acabamento é ótimo. E isso no biscuit já não tem, né? Então não temos, porque o biscuit é o biscuit e é a mesma massa. O que eu posso fazer é pintar, dar as características para aquela massa. Por último, nós temos a perda da massa. Eu acho que essa é uma das diferenças que a gente tem que levar mais em consideração na hora de se trabalhar com essas duas massas. Por quê? Porque quando você trabalha com o biscuit, você tem uma perda de tamanho muito considerável. Dependendo da massa, ela chega de 20 a 30% de encolhimento da peça. Isso faz com que a gente tenha que já se antecipar na hora de fazer uma modelagem, tá? Principalmente quando você vai fazer uma peça que vai encaixar junto com a outra, alguma coisa que você precisa de duas peças juntas. Então isso é algo que a gente tem que levar muito em consideração na hora da modelagem, o fato de que o biscuit ele tem essa perda de tamanho, ele tem essa redução de tamanho. Vou mostrar para vocês, eu fiz um teste, depois eu vou mostrar para vocês. Com o Polymer Clay nós não temos perda, não existe essa perda. O Polymer Clay, o que eu fiz, ele vai ficar do jeito que eu fiz após a secagem. Inclusive, essa redução, ela também faz com que a superfície do biscuit ela acabe ficando um pouquinho mais lisa, né, mais homogênea quando você faz a modelagem do biscuit. No Polymer Clay, como ela fica daquele jeitinho, né, a gente tem que tomar muito cuidado com as impressões digitais, com qualquer coisinha que costa ali, porque o que você encostar ali, impressão digital, marcazinha de dedo, vai ficar depois que você, depois da cura. E por isso que a gente precisa lixar, algumas pessoas gostam de usar luva, tá? Já no biscuit isso não acontece, porque na hora que ele faz esse encolhimento, essas coisas vai tudo sumindo. E aí ela fica com aquela superfície bem lisinha, aquele acabamento perfeito, né? Então, isso também muda bastante. Eu vou mostrar para vocês agora como ficou a nossa peça pós-secagem e pós-cura do Polymer Clay. Vamos lá. Usei exatamente o mesmo molde, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, esse aqui tá certinho aqui, ó, no elinho, tá vendo? Aqui, ó, certinho no elinho, tá vendo? Sem nenhum espacinho. Nenhum espacinho. Agora, olha o nosso bezinho aqui, ó. Agora, olha o nosso bezinho aqui, ó. Olha como ele tá sambando lá dentro. Olha isso, gente. Olha o tamanho. Exatamente o mesmo molde, não mexi em nada, só apertei aqui os dois, ó. Esse é o de biscuit e esse é o de Polymer Clay. Vou tentar, peraí. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês, bem de pertinho, pra mostrar que, em diferença de acabamento, ó. Que sem não mexer em nada, tá? Tirei do forno, esse daqui também. Deixei secar. E ó, aqui. O acabamento é bem semelhante. Bezinho, continua bezinho. Porém, a gente consegue ver que ele perde um pouquinho da definição, porque a parte de dentro também não
ela também encolhe, né? Então encolhe tudo, encolheu essa parte de dentro. Então o meu bezinho também ficou menor, certo? Ó, olha a diferença do fundinho aqui, ó, do P pro fundinho do B. Tá vendo? Então, quando eu falo para vocês sobre essa parte aqui da modelagem fina, que é essa modelagem mais detalhadinha, essa parte aqui que a gente acaba perdendo na hora de fazer a modelagem com o biscuit. Então, quando você precisa de alguma coisa mais bem definidinha, aí no caso o Polymer Clay ele pode te ajudar, certo? Questão de cor também, ó. Deixa eu ver. Não teve alteração. Nem essa e nem essa. Mesma cor. Que aqui a luz, né? Não ajuda muito. Mas sem mudança de cor, porém. Ah, agora que eu consegui, ó. Ó a diferença ali, ó, do fundinho do P e do fundinho do B. Aqui dentro, ó. E olha aqui dentro, ó o buraquinho. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que agora vocês consigam entender que Polymer Clay é diferente de biscuit, que são duas coisas totalmente diferentes, que um não é melhor que o outro, eles só são diferentes, né? E cada um é bom para uma determinada coisa, certo? Eu já expliquei bastante coisa a respeito das particularidades do Polymer Clay, o que é o Polymer Clay, o acondicionamento, sobre o uso do forno. Ou então vou deixar aqui no link para vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o assunto. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!